Shalom, shalom! Com muito carinho e amor a todas as mulheres, eu quero falar essas passagens bíblicas aqui para elas. Em 1 João 3:1, vide quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E aí vem Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Hebreus 12:10, porque eles nos corrigiam por pouco tempo, como bem lhes parecia, mas este para nosso provento, para sermos participantes de sua santidade. Em João 1:12, mas a todos quantos receberem deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí vem em Mateus 6:9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Em Salmos 103:13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. Em Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de doação de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Em Gálatas 4:6, é porque sois filhos, Deus enviou Filho de Deus, Filho vosso coração, clamando Abba Pai. Em Isaías 64:8, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Bom, por que eu trouxe essas palavras aqui de firmação da paternidade de Deus, principalmente com as mulheres? Hoje a conversa, a reflexão é com as mulheres. Por essas questões, de algumas questões em relação da gente não ter o conhecimento da nossa, a gente está meio que órfão por questões aqui na Terra e a gente não reconhece Deus como Pai. Então o que está acontecendo? O que acontece das mulheres não reconhecer Deus Todo-Poderoso como Pai eterno delas, o Abba Pai. Por quê? São várias circunstâncias. Já reparou que no meio das feministas, a maioria das feministas, por trás dos bastidores, elas têm um histórico. Elas têm um histórico de feridas. Elas têm um histórico de feridas que às vezes um pai não foi protetor, provedor, não deu amor, não deu carinho, não era bondoso, generoso com elas. Elas perderam essa paternidade ali. Ou então tiveram maridos, de repente, agressivos fisicamente ou agressivos verbalmente. Aí tem outro ponto. Às vezes tiveram padrastos também que de repente abusaram delas, não só por palavras, mas de repente fisicamente abusaram delas sexualmente. Então elas perdem essa referência de Deus como Pai, como Abba Pai. E isso tem tornado muitas mulheres órfãs do verdadeiro Pai. Por quê? Você acaba acaba desviando a vida de muitas mulheres. Muitas mulheres às vezes vão pelo lado de quererem se relacionar com outras mulheres por não ter tido essa referência de pai. Já reparou? Já reparou quando você olha assim, você observa ao seu redor, às vezes tem uma mulher junto com outra mulher, sempre uma, às vezes está protegendo a outra, protegendo, fazendo aquele papel de homem ou de pai. E já reparou? Tem mulheres que casam com homens muito mais velhos, que às vezes elas não tiveram referência de pai, elas querem um homem protetor, provedor, que pague para ela alguma coisa, um curso, alguma coisa, porque elas não tiveram um pai. Às vezes não é só prostituição, ou às vezes não é só isso, não. Às vezes é porque ela, dentro dela, ela está tão ferida, ela não teve um pai que investisse nela, ajudasse ela, ajudasse ela a estudar, ou que empolgasse ela, protegesse ela do mal. Ela se apega às vezes a homens mais velhos e casa às vezes com homens mais velhos e não sabem que estão feridas e casam e acham que aquilo às vezes não dá certo, porque não é de Deus, porque ela estava ali ferida, então realmente não ia dar certo. Como muitas mulheres casam com outras mulheres buscando algo na outra que não teve, às vezes, referência, às vezes, do seu próprio pai. Isso atrapalha elas terem a paternidade de Deus com elas. Elas ficam órfãs e vai para esses outros caminhos tortos. Uma pessoa ferida leva ela a ferir outras pessoas ao redor dela
Que aí ela pega, e isso ela atrapalha a vida até das filhas às vezes. Ela às vezes teve um mau casamento, quando a filha casa, ela quer se meter no casamento da filha com aquela referência ruim que ela teve do marido dela, que foi uma experiência ruim. Ela passa aquilo para a filha já fica achando já que o marido tem que servir a ela, tem que fazer tudo para ela, mas ela não tem que renunciar a nada pelo marido. O marido tem que renunciar tudo por ela, mas ela não tem que renunciar a nada, se sacrificar com nada. Tipo, ele tem que fazer e pronto, acabou. Eu tenho que ficar aqui e ele tem que me servir. Às vezes, por uma má experiência da mãe, a filha leva isso com ela. Isso quando não vira feminista, quando não vira manipuladora, às vezes, no casamento. Dá ruim, gente. Nisso atrapalha nosso relacionamento com o Deus Pai. Para ser bem sincero. Nisso tem muita gente que está órfão de pai. Aí se desvia para outros ramos que não tem nada a ver. A orfandade leva a pessoa a não ter a própria identidade e nem saber a tua identidade com Deus Pai, o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Então, atrapalha a vida da mulher. Então, a gente tem que parar e analisar. Aonde isso está acontecendo comigo? Ué, eu sou feminista, mas peraí, eu sou feminista, mas eu dependo do meu marido para tudo? Que feminismo é esse? Eu vejo muito isso. Amigas conhecidas minhas dependem do marido para tudo e são feministas. Que feminismo é esse? Eu não entendo, não compreendo. Dependem dele financeiramente, emocionalmente e tudo, e são feministas de tipo, bravejam, brigam, eu não quero fazer isso, não quero ser submissa e tal, e entendem errado o que é submissão. Nós também somos submissos ao Deus Todo-Poderoso. E você vê Deus escravizando alguém, ele é liberdade total. As pessoas confundem muitas coisas e o inimigo se aproveita de tudo isso. O inimigo canaliza tudo isso e o que faz? A pessoa perde a própria personalidade dela por essas questões que acontecem na vida dela, de experiências ruins. Às vezes uma filha, por ser estuprada pelo pai, ou às vezes pelo padrasto, ou um abuso até verbal também, isso machuca, fere as pessoas também, traumatiza a alma. O falar também traumatiza a alma. Tanto que a Bíblia fala que o poder da língua, ela tem poder até de matar, não só de edificar, até de matar uma pessoa com que você fala. E você mata até a fé da pessoa, você mata de todas as maneiras uma pessoa com falar. Então, o que acontece? Hoje eu vim aqui, mulherada, com muito amor e carinho. Vamos observar, analisar a nossa vida, o contexto todo da nossa vida. Todo. Eu me incluo no meio. Eu fui casada com uma pessoa muito mais velha do que eu. Muito mais velha do que eu. Eu buscava nele referência de um pai que eu nunca tive. De um pai presente que eu nunca tive. Então, assim, por isso não deu certo. Só que você, leva a chibata de anos na vida para entender isso. Até ele sair de casa, sair para morar com outra pessoa, mas isso são experiências da vida, para eu testemunhar hoje. Então, eu fui uma dessas feridas. Só que eu mergulhei na palavra, eu não deixei isso atrapalhar meu relacionamento com Deus, minha paternidade, e nem com os meus outros relacionamentos. Depois disso, eu nunca mais olhei para um homem, me interessei por ele de repente ser um homem protetor, provedor, generoso, bondoso, e confundi ele com referência de um pai que eu nunca tive, assim, presente, ou para ser meu esposo. Não. Eu fui curada, sarada. É por isso que hoje eu estou aqui falando com as mulheres. Pode observar. Observa você, toda pessoa ao seu redor, pessoas que se desviaram para o feminismo, pessoas que não querem casar, pessoas que desacreditaram do casamento, mulheres. E mulheres também, por vários motivos, por abuso, por questão dessa paternidade com o pai, por várias questões. E até mesmo essa questão, às vezes, vai para esse lado de querer casar com outras mulheres, que não é de Deus. E outras, às vezes, até que são viúvas, não querem mais casar porque tiveram péssimos casamentos e não querem casar de novo, se dá a oportunidade de ser feliz, porque tem medo. Elas têm medo. Eu vejo viúvas assim.
Elas têm medo de casar de novo e passar por aquilo tudo de novo ruim que elas passaram com o marido. Marido que eram alcoólatras, maridos que eram abusadores, maridos agressivos dentro de casa. Não se dá oportunidade que tem um monte de homens de Deus bons por aí. Quando eu falo de Deus, são homens fiéis a Deus que amam a Deus de verdade. Amam a Deus de verdade. Que eles amando a Deus em primeiro lugar e amando ao nosso Jesus Salvador, você pode ter certeza que ele não vai ser agressivo, ele não vai ser explorador, ele não vai te escravizar, ele não vai te ofender, ele vai te tratar como tem que ser tratada. Que você é uma pérola do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a filha querida, amada do nosso Deus vivo. Entenda, não deixe isso atrapalhar seu relacionamento com Deus. Libere o perdão, faça como eu, libera o perdão. Jesus pede que a gente libere o perdão 70 vezes 7, então é liberar uma vida inteira o perdão. Libera o perdão para todos que te machucaram, te magoaram, que fizeram você perder a sua identidade própria. E canalize agora que Deus é um Pai perfeito. Não existe outro igual. Fica aqui o meu recado, vamos refletir sobre isso.